Olá, meus queridos, sejam bem-vindos! Eu sou a professora Gabriela e estarei acompanhando vocês nesta aula. Vamos ver o conteúdo da nossa aula? Esta é a nossa aula de número 7 e nós teremos revisão e avaliação. Então, agora nós vamos começar a nossa revisão. Então, nós vamos começar a revisitar, alguns conceitos que nós vimos nesta unidade. Para a gente começar, estamos aqui numa exposição, porque a gente está aqui para entender como essas obras elas participam do cotidiano e da história da vida de uma sociedade, de uma comunidade. Cada cultura ela criou as suas formas de comunicação e expressão através de várias linguagens. E a gente está falando aqui de linguagens artísticas. Aqui a gente está vendo as pinturas. Então, a sociedade, a cultura, ela vai sendo repassada, ela vai sendo expressa em várias linguagens, certo? Então, a gente viu algumas dessas linguagens durante as nossas aulas. A gente vai ver agora uma imagem de uma obra de arte, certo? É de Bartolomé Esteban Murilo, que leva o nome de O Jovem Mendigo, que é uma pintura que ela é datada aí por volta de 1645 e 1650, do pintor espanhol Bartolomeu Esteban Murilo, certo? Então, aí, olha só, ele foi influenciado pela pobreza das crianças espanholas do século XVII e seguiu o estilo do Michelangelo e do Caravaggio. A pintura do Murilo, ela centra-se numa criança órfã, como a gente viu, Ela é uma criança que está sozinha. Ela foi considerada uma das obras mais populares da pintura barroca espanhola. Então, aí a gente viu uma obra onde o autor ele se expressa, ele coloca ali uma imagem, ele faz uma referência à pobreza das crianças. É a forma como ele está utilizando para se expressar. Como a gente viu, o fazer artístico, ele tem esse poder de fazer a pessoa se expressar. Vamos ver mais uma obra de arte agora que a gente está, para a gente entender essa questão da expressão. Aí a gente já tem As Bodas de Caná, que é uma obra de Paolo Veronese. A gente tem aí um outro tipo de representação, que essa obra aí é uma festa. A Festa das Obras de Caná, que é essa obra aí do Paolo Veronese, é uma pintura representacional que retrata a história bíblica das bodas de Caná. A gente já tem uma referência bíblica nessa obra. Nas quais, o que aconteceu ali nas bodas de Caná? Jesus, milagrosamente, ele faz a conversão da água em vinho tinto. Então, é uma cena religiosa, Ela foi executada no estilo maneirista no final da Renascença. Olha aí, a gente já tem uma outra relação do fazer artístico, a relação religiosa. A gente tem uma representação religiosa. E a gente viu também que a forma como ela foi feita, ela utilizou ali o maneirismo. O que é esse termo maneirismo? Ele vem da maneira moderna, que é uma referência às obras da época, que se diziam serem realizadas à maneira, olha aí, maneirismo, à maneira dos grandes mestres da alta renascença, como Leonardo da Vinci, Rafael, Michelangelo, mas pendendo para a imitação, pois eles acreditavam que a pintura já tinha chegado no ápice com os renascentistas. Então, eles acabavam imitando um pouco. Outra característica do movimento era a intenção de representar a realidade não mais da maneira naturalista, mas uma forma um pouco mais estranha. Então, a gente viu que existiu uma mudança na representação artística. Olha só, esse fazer artístico sendo modificado, de acordo com a necessidade dos artistas. Vamos ver mais uma obra de arte. Aqui a gente já tem uma representação diferente. Olha só, Pedro Américo, Independência ou Morte. Essa obra também é conhecida como O Grito do Ipiranga, certo? Pedro Américo, que é um dos maiores pintores brasileiros do século XIX, ele teve preferência, ou seja, ele privilegiou cenas históricas com temas nacionais. Um estilo grandioso, ela glorificava as façanhas do povo, os seus protagonistas. Uma das obras mais importantes é O Grito do Ipiranga, que foi a que a gente viu, e a Batalha do Avaí. Elas são peças capitais no academicismo nacional.
O nacionalismo, ele traz essa questão nacionalista, né? Ela tem uma qualidade estética. E também pintou cenas religiosas, alegóricas e muitos retratos. Mas o que a gente precisa entender, a gente viu 3 obras diferentes, né? E cada uma ela vai ter um viés diferente, digamos assim, né? Vai ter uma característica. A gente viu uma obra que retrata uma realidade, a gente viu uma obra que tem um caráter religioso, a gente viu uma obra que tem um caráter nacionalista. Então, o fazer artístico ele vai, né, se moldando, se modificando no decorrer da história da humanidade. E a gente está falando do fazer artístico, então vamos falar das linguagens artísticas, na verdade? Linguagens artísticas são as diversas maneiras de expressões por meio das artes. Podemos considerar como linguagens artísticas as artes visuais, aí tem desenho, pintura, escultura, fotografia e arquitetura, as artes cênicas, dança, teatro, circo e ópera, artes audiovisuais, videoarte, cinema, música e literatura. Então, essas são as nossas linguagens artísticas. E a cada momento a gente pode inventar uma linguagem nova ou se expressar em outras que já foram criadas há muito tempo. Todas essas linguagens, elas são importantes. É a forma como a gente está se expressando, né? A linguagem artística, seja cênica, seja música, dança, teatro, pintura, ela tem esse caráter, essa necessidade da expressão. Então, arte. Vamos falar da arte tradicional. O academicismo designa originalmente o método de ensino artístico profissionalizante, olha só, ministrado pelas academias de arte europeias. Esse método estendeu sua influência sobre todo o mundo ocidental ao longo de vários séculos, desde sua origem na Itália, em meados do século XVI, e teve impacto em várias sociedades não ocidentais por conta das conquistas do colonialismo. Então, a gente está vendo aí a arte academicista, aquela profissionalizante, né? As academias elas foram importantes para elevar esse status profissional dos artistas. Então, ela nesse momento afasta eles do status de artesão e torna-os mais profissional, se aproximando aí da intelectualidade. Também teve um papel fundamental na organização do sistema da arte, quando funcionaram além do ensino, elas foram além. Elas chegaram a monopolizar a ideologia cultural, o gosto, a crítica, o mercado, as vias de exibição, a difusão da profissão artística, e elas estimulam também a formação de coleções didáticas, que acabaram sendo a origem de muitos museus de arte. Então, a academia ela trouxe, né, esse profissionalismo, ela tirou ali o artista do caráter de artesão para um teor mais profissional, que a gente vem, a arte ela vai mudando, ela já entra num caráter profissional, e essa produção artística ela vai evoluindo com o tempo. Aí a gente chega na arte moderna. O que foi essa arte moderna? Ela foi um conjunto de expressões artísticas com origem na Europa em meados do século XIX e XX. Então, estavam cansados das formas tradicionais das artes. Os artistas modernistas se uniram para transformar e trazer novas visões à sociedade da época. Os movimentos modernos mais destacados são simbolismo, expressionismo, dadaísmo, surrealismo, entre outros. Então, na arte moderna, os artistas experimentalistas declaram que o objeto de arte ele não era só a representação do visível, mas ele era uma expressão interior, a emoção, a sensibilidade. Então, o modernismo ele veio justamente para sair dessa... Não é só uma representação, tem aí uma emoção. A gente viu também outro momento que foi o simbolismo, porque a arte simbolista ela busca transcender a realidade por meio do misticismo e da espiritualidade. A gente já entra aí com outro viés, né? Através do uso dos símbolos, os artistas são capazes de transmitir mensagens e ideias complexas. Os símbolos podem assumir muitas formas. Elas podem ser imagens, cores, formas, linhas, entre outras coisas. Então, a gente tem mais uma mudança. O simbolismo ele já traz esse caráter místico. Continuando a nossa viagem, a gente chega na arte contemporânea. A arte contemporânea ela abrange experimentações artísticas e técnicas inovadoras e admite diversas modalidades e linguagens artísticas, bem como a mistura entre elas. O objetivo
é que as pessoas tenham contato com as obras de arte através do choque estético, a partir de obras que muitas vezes extrapolam os limites da consciência humana e que assim ocorram processos catárticos e que favoreçam a atividade reflexiva. Aqui a gente tem uma obra de arte com caráter reflexivo. Eu não quero só observar essa obra de arte, eu quero fazer uma reflexão acerca dela. Ou seja, ao observar uma obra contemporânea, a gente percebe uma mistura de estilos artísticos, uso de diferentes materiais para a produção das obras, uma aproximação da cultura popular também. As obras contemporâneas, elas possuem um desejo de explorar a invenção, ela quer conhecer o mundo, né? Fazer experimentações artísticas. O artista contemporâneo, ele tem essa intenção de experimentar, de descobrir. Olha só, mais uma vez a gente vendo como o fazer artístico ele vai sendo modificado com o passar do tempo. E dentro dessas modificações, dessa necessidade de se expressar de formas diferentes, a gente chega em alguns fazeres artísticos diferentes também. Um deles é a instalação. Uma instalação é uma manifestação artística contemporânea, composta por elementos organizados em um ambiente. Ela pode ter um caráter efêmero, ou seja, só existir ali na hora da exposição. Ou pode ser desmontada e recriada em outro local. Uma instalação ela pode ser multimídia e provocar sensações táteis, térmicas, odoríferas, auditivas, visuais, entre outras. Então, a instalação é esse termo novo, né? Um termo que ele foi incorporado ao vocabulário das artes visuais na década de 1960. No início do século XXI, a instalação mantém como um gênero importante e muito difundido. Em virtude da sua flexibilidade, da variedade, a sua conceituação ela se tornou mais geral do que específica. O termo instalação ele acaba sendo mais geral. A gente vai ver agora uma imagem de uma instalação, olha só, a gente está percebendo aí que é uma obra grande e a gente entende que precisa aí da relação do espectador, do apreciador com uma obra de arte. A instalação ela tem esse poder, né, de interagir mais ativamente com aquele que está observando a obra. E quando a gente fala de arte, a gente fala da instalação, a gente fala da música, a gente fala da escultura e a gente fala da pintura. E a gente viu também sobre suportes de pintura. O suporte de pintura é a superfície sobre a qual podem ser feitos um desenho, uma pintura ou uma colagem. Os povos antigos, como os gregos, eles faziam pinturas sobre paredes, empregando a técnica do afresco. Vamos lembrar o que é esse afresco, né, que os gregos faziam? O afresco é uma obra pictórica feita sobre uma parede ou teto, com base de gesso ou argamassa. Assume frequentemente a forma de mural. A técnica consiste em pintar diretamente sobre o revestimento ainda fresco da parede, em argamassa de cal com pigmentos diluídos em água que penetram e a elas se fundem. Olha aí o nome, afresco, porque eu preciso, né, ainda fresco, né, essa estrutura dessa parede. E essa técnica do afresco, gente, ela é utilizada desde a antiguidade. Ela está intimamente relacionada com a pintura italiana renascentista. É uma técnica que ela vem aí utilizada desde a antiguidade. O afresco, lembra da palavra afresco, aquela massa, né, que está ali revestindo a parede, ela precisa estar fresca para poder a pintura ser realizada. A gente vai ver uma imagem de um afresco na Idade Média. Esse daí é o afresco do teto da Capela Sistina, que ela é localizada no Vaticano. E o que ele é constituído? A gente está vendo esse teto, né, da Capela Sistina. Quando a gente entra, a gente olha para cima, a gente está vendo esse afresco, que foi a técnica que foi utilizada. E ele é constituído por um extenso afresco, esse teto. Ele é concebido por Michelangelo entre 1508 e 1512. Ele não é só um marco na pintura da Alta Renascença, esse afresco, mas é uma das mais famosas obras de arte da história. Um dos maiores tesouros da Santa Sé. Esse conjunto desses afrescos, ele traz, né, diversas passagens da Bíblia e da doutrina católica, inclusive o Juízo Final, que é essa obra que nós estamos vendo aí, esse afresco. Vamos ver outros afrescos, exemplos de afrescos que nós temos. A gente tem aí o Juízo Final, que a gente acabou de falar, né, que é uma
é o final da Capela Sistina. A gente tem a Criação de Adão, que é uma obra muito conhecida também. Então, a gente conversou aí bastante sobre os fazeres artísticos, sobre as técnicas, sobre os suportes, né, de pintura. E a gente falou também um pouco sobre as artes cênicas. A gente falou sobre o carnaval, na verdade. No Brasil, os festejos de carnaval surgiram com a colonização portuguesa a partir do século XVI. Um desses festejos foi o entrudo, que acontecia naquela época em Portugal, durante o qual as pessoas jogavam uma nas outras água, ovos, farinha, tinta, entre outras coisas. E a gente trouxe aqui uma imagem, uma obra, que ela refaz essa representação do entrudo, olha só. Olha aqui ele colocando, estou ampliando aqui para vocês verem, ele espalhando aí a farinha, né? O entrudo, ele era tido até por um tipo de festa agressiva, justamente porque tinha essa questão de esfregar, né, a farinha e tal. Ela foi reprimida no século XIX, dando lugar às folias carnavalescas, certo? Com o passar do tempo, os ritmos musicais, as danças afro-brasileiras, como o samba, o febo, elas foram incorporadas a esse entrudo que a gente está vendo aqui, essa imagem que a gente está vendo. Essa festividade. E ela foi se transformando e foi dando origem ao carnaval brasileiro, nas diferentes formas que a gente se conhece e se comemora em cada localidade. Cada localidade do Brasil, ela tem uma forma diferente de comemorar o carnaval, né? Aqui a gente está vendo como ele começou ali com a referência do entrudo português e com o passar do tempo ela foi tendo em cada lugar, né? Do Brasil, digamos assim, uma forma de ser representada. E um elemento importantíssimo do carnaval é a escola de samba, não é, gente? Durante a década de 1920, os sambistas do bairro carioca Estácio se reuniram e criaram um bloco carnavalesco para que pudessem dançar pelas ruas em forma de cortejo. Essa mobilização, no carnaval de 1928, deu origem à primeira escola de samba brasileira. Olha que legal, né? Começou ali como uma forma das pessoas estarem comemorando, brincando, se divertindo, dançando, e surgiu aí a nossa primeira escola de samba brasileira. E a gente tem uma referência de escola de samba, a gente tem a imagem da Mangueira, que é uma escola de samba tradicional. E hoje o carnaval, ele precisa de uma dedicação durante todo o ano, não é só naquela época do carnaval. Pois para realizar o carnaval, é necessário criar um samba enredo, montar os carros alegóricos, produzir fantasias, ensaiar os passos para a evolução do desfile. Tem todo um processo, um contexto que precisa ser pensado para chegar nessa apresentação que vocês estão vendo aí, que a gente tem aí a foto da Mangueira. Então, para chegar nesse momento, tem muita preparação. Nós temos como integrantes das escolas de samba os carnavalescos, a gente tem sambista, passista, músicos, figurinistas, vários artistas que eles se agrupam nessas agremiações. O desfile da escola de samba que acontece no carnaval, ele é feito por muitas mãos. E tem uma mão muito importante aí, que é o carnavalesco. O que é o carnavalesco? Ele é o profissional que organiza o desfile do carnaval. Para uma escola de samba, ele vai desde a escolha do tema, do enredo, até o momento que os componentes estão lá junto com os carros alegóricos, eles entram na avenida para esse desfile que vocês estão vendo aí. Então, o carnavalesco, ele é uma figura importantíssima, porque ele que vai pensar, ele está lá desde o momento da concepção do enredo, o que eles vão falar, o que vai ser o carnaval desse ano. Lá está o carnavalesco até o momento do desfile lá na avenida. E pelo Brasil nós temos vários tipos de carnaval, né? Por exemplo, o carnaval no Nordeste, na Bahia. Na Bahia são famosos os trios elétricos e os afoxés que puxam desfiles reunindo multidões. A tradição dos desfiles de blocos com trios elétricos, ela se espalhou pelo país e tem crescido bastante, principalmente na região Sudeste. Tá, mas a gente está falando de afoxé. O que é afoxé, professora? Pelo amor de Deus. Os afoxés, eles são exemplos de uma manifestação afro-brasileira que acontece ali durante o carnaval. Eles são conhecidos como candomblé de rua e eles são tipo um cortejo. Eles têm influência da cultura do povo iorubá, que hoje vive principalmente na Nigéria e no Benin, ambos na África. Então, a gente aí
ver a influência da cultura africana, da religião africana. A gente está falando aí do carnaval na Bahia, a gente sabe que a Bahia é um estado que ele tem forte influência da cultura africana, né? Então, isso reflete também no carnaval, né, da Bahia. E o carnaval, ele é uma manifestação folclórica. A gente viu, né, do Rio de Janeiro, da Bahia. E outra manifestação folclórica que tem aquela dança folclórica que é muito forte no Brasil também é a festa junina. A tradição de realizar festas durante o mês de junho, ela teve sua origem na Europa, na comemoração do solstício verão do hemisfério norte, que exaltava a fertilidade da terra e a expectativa pelas colheitas. Aos poucos, essas celebrações foram incorporadas às tradições religiosas cristãs. No Brasil, a tradição manteve-se no mês de junho, quando são homenageados Santo Antônio, São João e São Pedro. Esses festejos eles costumam ocorrer em quermesses, com muita comida, música e dança, além da procissão em homenagem aos santos católicos. A gente vê aí uma referência à região católica, né? Essa homenagem aos santos. E quem não gosta de uma boa festa junina, né? Vai chegando o mês de junho, a gente já vai ficando animado. Oba, tem festa junina, tem comida típica, tem dança. Então é comum, né, as comunidades se reunirem para esses festejos. E na região norte, o que acontece no nosso mês de junho? O Festival Folclórico de Parintins, que é uma festa popular, que acontece todos os anos no município, no interior do estado do Amazonas. O festival é reconhecido como Patrimônio Cultural do Brasil pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. A gente aí vai ver uma imagem do nosso Festival Folclórico de Parintins, um motivo de grande orgulho, né, para o estado do Amazonas, que acontece no mês de junho, lá em Parintins. Olha aí a imagem do Festival Folclórico de Parintins, que aí traz, ele é carregado de cultura amazonense, Festival Folclórico, né? Ele tem a participação dos bois, né? Como é que acontece? As apresentações, elas começam na última sexta-feira do mês de junho e vão até o domingo. O que é essa apresentação? Simboliza uma disputa a céu aberto aí no Bumbódromo entre duas agremiações folclóricas, que é o boi garantido, que a gente tem a cor vermelha, e o boi caprichoso, da cor azul. E acontece no Centro Cultural de Parintins, mais conhecido como Bumbódromo de Parintins. E ele tem a capacidade para 35 mil espectadores. Gente, é muita gente reunida ali em Parintins. O evento é extremamente importante para a cultura da cidade de Parintins e ganha uma repercussão internacional, justamente pela sua beleza, além de divulgar a cultura e maior festa folclórica do estado do Amazonas. O Festival Folclórico de Parintins, ele é uma das maiores, a maior festa folclórica do estado do Amazonas, e ele conta ali com uma repercussão mundial, né? A beleza, e o mais interessante é que os artistas que participam, né, da construção dos elementos desse festival folclórico são os nossos artistas parintinenses que lá no carnaval, lembra que a gente viu do carnaval que tem aquele desfile da escola de samba? Pois é, as escolas de samba vêm aqui em Parintins pedir, né, para ajuda, e eles levam muitos desses artistas de Parintins para ajudar ali na confecção dos elementos do carnaval. Então, olha só que orgulho a gente precisa ter, né? Das pessoas, dos amazonenses que estão ali envolvidos na produção do Festival Folclórico. Eles são tão bons que eles são chamados lá para o Rio de Janeiro, lá para as escolas de samba, eles vêm aqui pegar os nossos artistas para ajudar na confecção do carnaval, e a gente tem muito orgulho disso. Então, essa foi a nossa revisão.